E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. E hoje a gente já deu fazendo vários especiais aqui sobre essa figura icônica, marcante, polêmica, que move multidões chamada Zack Snyder. A gente já teve um programa aqui falando sobre a causa do Snyder Cut, tudo que envolve e tal assim, e que é bem legal e que é bem importante você assistir e entender por que esse filme não é só mais um filme de super-herói, que tem toda uma iniciativa por trás dele. Mas agora, tipo, vamos abaixar um pouquinho, mesmo mesmo o Assir não querendo, vamos abaixar um pouquinho aqui vamos colocar assim, a régua do bom senso ali, do pô, legal, e vamos partir para uma parte mais crítica da parada, que é os snydismos. Que é o que a galera comenta muito na internet. Vamos ver o que é positivo, o que é negativo nessa história e tal. E para isso eu não trouxe apenas o Assir Piragibe, que é uma testemunha da igreja do snydismo aqui, mas também o nosso também o nosso grande amigo aqui, professor Vebs Júnior. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui, meu caro, para falar deste cara, no mínimo peculiar, no entretenimento dos últimos anos, né, Vebs? Pois é. Conforme disseram depois do 300, né? Visionário diretor. Vamos abordar isso aí. Antes da gente começar, eu achei que você ia fazer aquele rolê apresentando todo mundo e tal, só porque eu queria te parabenizar, porque você é o analisador, com aquela sua iniciativa de vir aqui e abrir o espaço para falar da questão humanitária do Snyder Cut, acabou ficando à frente da curva das outras meios de comunicação, né? Porque o Zack Snyder ontem ganhou o prêmio da Valiant Award, o primeiro prêmio da Valiant Award, justamente pela questão humanitária, o prêmio dos críticos de Hollywood. Então, eu queria parabenizar você, Denis, por ter feito isso na frente de todo mundo. Às vezes, o algoritmo da internet, as coisas não batem com a intenção do cara, e a sua intenção foi as melhores, e o resultado tomara ter sido as melhores também. A gente soltou isso na segunda-feira da semana passada, em relação ao vídeo. E ontem eles premiaram o cara pelo mesmo motivo. Então, parabéns aí. E nós vamos agora ter uma aula com o Sr. Vebs, porque eu sou aqui como aluno. Eu aproveito esse momento para poder ter aula com o Vebs como aluno. Então, eu assim, tô à tua disposição, Vebs, assim, para você poder ficar à vontade para falar o que você quiser, que aqui a gente está aqui para ter aula, pra verdade. Opa! Vai, aproveitando que você, como aluno do professor Vebs, assim, o que te empolga, o que te encanta, o que te deixa sem ar ao ver um filme do Zack Snyder? Deles e professor Vebs, eu fiz a minha tese de estética nas artes plásticas com parte da linguagem visual, incluindo o Zack Snyder e Adam Kubert. Porque dentro das artes plásticas a gente tem que colocar as coisas que fazem parte da nossa vida. Não é só uma coisa aleatória. A gente tem que desconstruir a nossa cabeça, assim, desconstruir a nossa personalidade artística, entender de onde vêm as maiores influências que faz parte do seu trabalho. E eu fiz uma série de estudos relacionados não só à linguagem dos quadrinhos que me interessa, Bill Sienkiewicz, eu nem sei se falei o nome dele certo, Frank Miller, Adam Kubert, Zack Snyder, Alex Ross e Brian Hitch, como todo o cinema e como toda a nova onda de cinema, filmes de super-heróis vieram dos quadrinhos do Brian Hitch e do Michael Bendis, eu não sei, da saga Ultimate. Eu acho que para mim aquilo dali é o storyboard de como a indústria de Hollywood funcionaria em torno dos filmes de quadrinhos desde aquele momento. Então, se você chegar e pegar os Vingadores Supremos do Brian Hitch, você vai ter realmente uma prévia de como foi todos os filmes e como a estética se organizou em torno das estéticas dos filmes japoneses. Os japoneses estão acostumados a ter destruições todo o tempo na cidade deles, com maremoto, terremoto, etc. Por isso, a arte deles reflete isso, com os filmes de monstros gigantes destruindo tudo, gaijuns, etc. E depois do 11 de setembro, a estética americana para filmes de super-heróis, filmes de destruição, mudou também, porque eles passaram a vislumbrar a destruição em massa. E aí você tem desde filmes como
como Independence Day, até vários outros filmes em que os Estados Unidos vão pro saco completamente, igual a indústria japonesa. E aí a gente chega no ponto do Zack Snyder, entendeu? Que ele consegue juntar os dois, ele traz a linguagem dos quadrinhos literalmente pra tela. Ao ponto de que são duas coisas que eu amo. São duas coisas que eu amo. Ao ponto em que você tem um painel em que a leitura do quadro é feita posicionado para que você passe mais tempo nele, e aí você tem ele numa exibição de tela que é muito mais rápido, o slow motion, porque você tem o mesmo impacto visual de tempo de leitura que você teria na página em Z. Ele mostra muito isso em 300. Você tem o grande impacto dele na porrada, é aquele momento de câmeras zoom in, zoom out, para chamar atenção em alguns momentos que você acha interessante. Aquela sequência do corredor do Leônidas, ela é quase assim, tão top, assim, no mesmo padrão estético, ou tipo, na mesma prateleira que aquela sequência do Old Boy, que todo mundo copia hoje em dia. No Daredevil, ou outros filmes, todo mundo que é uma plano sequência de um cara só saindo na porrada com todo mundo, isso foi feito em Old Boy, e Zack Snyder fez de uma maneira que revolucionou a indústria, né? Eu tava vendo um vídeo de um cara, não é diretor de cinema, mas um cara que estuda também a questão um diretor, não sei se é diretor ou publicitário, não sei qual é a questão, o posicionamento das câmeras, como é que era feito para poder ter aquele plano de sequência do Leônidas, era feito de maneira diferenciada e tal. Além das cores, as questões das cores que são para poder acentuar determinados momentos emocionais, a questão narrativa, eu não gosto do termo ter bolas, mas é o termo que os americanos entendem como, tipo assim, o cara ter a coragem de tomar determinadas decisões que não são mercadológicas. Você vê que nas coisas dele, assim, toda hora tem um punch, tem uma pegada, tem um punch que os caras ficam discutindo aquilo por anos. O Dr. Manhattan, no caso da estética do 300 de Esparta, você tem que analisar a obra do Frank Miller para poder saber os pontos que pegam pesados no 300 de Esparta. Complementando o que o Acer falou sobre paleta de cores e tal, acho que o maior trunfo de 300 é conseguir extrair do quadrinho para a tela de cinema as cores do Lynn Varley, né? Que é perfeita aquelas cores na série, né? No filme, né? Um aquarela maravilhoso, né? Aquarela e bico de pena. Sim. No 300. Né? Isso é uma, mas, Vebs, eu fico mais fascinado também, a estética dos quadrinhos com o trabalho do Zack Snyder tá ligado mais à questão da leitura pra mim, sabe? Tipo, depois eles lançaram o 300 de Esparta em formato widescreen, sabe? Sim, pra poder tentar fazer... Era o original, né? A ideia original. Mas é muito louco isso, não é? Tipo assim, saiu nos quadrinhos formatinho. E aí depois eles fizeram widescreen pós-cinema. Então, a visão do Frank Miller de como a mecânica, o tempo nos quadrinhos... Um artista saber manipular o tempo na página. Algumas pessoas leem quadrinhos igual lê informativo, né? Eu sou daqueles realmente que lê quadrinhos como deve ser lido. É uma linguagem muito complexa que você tem imagem, texto e subtexto, tudo num ponto só. Alan Moore deixou isso bem claro em Watchmen. Tem tanto subtexto, mas tanto subtexto que sua cabeça fica inchada. Então, tipo, um cara que conseguiu transferir isso pra tela, que são minhas duas paixões, é o que me deixa mais apaixonado com a questão do Zack Snyder. Perfeito. E tu, Vebs, o que te chama atenção? Eu comecei... Desde quando eu fui ver pela primeira vez o Madrugada dos Mortos na tela de cinema, tive essa sorte, eu era um fã assíduo dos filmes do Romero, né? E esse é um remake porque o Romero, ele tava com a ideia da trilogia, que começou com A Noite dos Mortos Vivos, de 68. Depois tinha o Dawn of Dead, né, que é o Madrugada dos Mortos, de 78, que era uma puta crítica aí a consumismo, zumbis andando no shopping e tal. E depois fechava com o Dia dos Mortos em 88. Obviamente ele continuou depois com Terra dos Mortos, que é um outro filme magnífico, e o Diário, né? E eu sempre fui muito fã do segundo, o Dawn of Dead, né? Aliás, falar em Dawn, eu vi uma piada esses dias sobre lockdown, né? Os caras, não, aqui no Brasil não tem lockdown, se fecha
tudo à noite pra abrir de manhã, então é lockdown. Aí eu dei risada. Faz sentido. Eu lembrei de lockdown, lembrei de Dawn of Dead também. Né? E aí, cara, Muito boa. foi muito bom quando eu vi esse filme pra mim, porque eles. Aí entra aquela coisa, né? O Romero é um diretor antigo, ele tem uma tocada mais diferente. E o Snyder, ele é um cara que faz parte da filmografia de diretores dos dias de hoje. Uma porque talvez, tal qual boa parte dos diretores, houve uma época em que os diretores que vinham pro filme de horror ou de suspense eram diretores do videoclipe. O Fincher foi assim, o Nispel foi assim, né? O Nispel que fez o remake do Conan e do Massacre da Serra Elétrica. E o horror, ele é uma coisa que você precisa salientar muito bem. Então, quando o Snyder chegou com essa assinatura de Fast Slow, ele conseguiu salientar muito bem o medo real que a gente tinha. Porque até então, o que a gente tinha antes de Madrugada dos Mortos? Tinha Extermínio, que é o filme do Boyle, ou até dos caras que o Boyle produziu depois para outros dirigirem. E Extermínio é aquela coisa, zumbis correndo, a câmera na mão, um negócio meio louco. Não, e o Snyder, ele era o cara que sabia rodar, dar jump shots no mesmo plano, aquele plano inicial da Sarah Polley tomando banho com o marido e abre a porta do quarto e a filha aparece em contraluz no escuro, é uma revolução, assim, na linguagem de filmes de horror, mas diferente de um diretor de videoclipe. Por que eu tô dizendo isso? E na década de 50, um gênio do cinema chamado Orson Welles, quando ele dirigiu um filme famosíssimo chamado Cidadão Kane, ele dizia que parte desse sucesso de rodar o Cidadão Kane na decupagem da troca de câmeras foi porque ele lia muito Will Eisner, em especial Spirit, e aquilo ajudou ele a criar uma decupagem clássica de cinema que mudou a linguagem do cinema. Aí ele Caralho, eu não sabia! Diretor moderno, cara. Ele era um diretor moderno pra linguagem do cinema. Só uma notinha. Scott McDaniel, ele fala no seu livro sobre quadrinhos, teórico sobre quadrinhos, ele fala justamente isso. Que os quadrinhos, ele é o irmão mais velho do cinema. Entendeu? Justamente por ser uma imagem justaposta, tá retratada há mais de 3.000 anos na história da humanidade. Então, e agora você falando isso, nossa, é muito, as coisas muito se encaixam. Se encaixam, né? É verdade. E aí, meio que definiu como seria o cinema moderno. E o que aconteceu? Existe aquele tipo, como eu posso dizer, igual quando eu vou falar de cinema que tem a carga dramática muito grande e que é pop ao mesmo tempo, a galera vai lembrar, por exemplo, do cinema da Almodóvar, que é um cinema carregado, meio novela mexicana. E eu acho que pro mundo da linguagem pop, quem ficou com essa carga da mão pesada na estilização, a ponto de se tornar uma assinatura, é o Zack Snyder, né? Isso é tão legal e ao mesmo tempo tão amaldiçoado para ele, que ele conseguiu criar um filme só pra ser a autoafirmação da assinatura dele, que é o Sucker Punch, né? Mundo Surreal. Muita gente reclama, mas ali eu acho que é quase uma piada dele com ele mesmo. Vocês não gostam de Fast Slow, da minha assinatura? Tome um filme só com isso, assim, sabe? Eu também não gosto, não. Então, pouca gente gosta. Eu acho ele um filme problemático, assim, no quesito... parece que ele fez um filme só pra autoafirmar. Mas justamente por conta disso acaba admirando o cara. O cara tem... o Assir falou do Não Ter Bolas, né? Eu lembrei que essa semana eu fui relembrar um dos meus desenhos favoritos da infância, que é o Galaxy Rangers. E a música da abertura é No Guts, No Glory, né? Sem bolas, né? Sem glória no final. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Ele é um cara que... ele tem guts pra gastar pra fazer um filme como Sucker Punch. Depois do Madrugada dos Mortos é que veio o 300, que tem essa coisa que a gente comentou da beleza estética. Ele pra ser um filme artificial. Em nenhum momento ele tenta ser realista.
Então, já que ele não tem esse apreço pelo realismo, ele embarca com estética, cores, atuação e tudo imerso no exagero estético, que é uma coisa muito pro mundo dele. O que eu tô querendo dizer com isso? Que outro diretor já fez isso. Quando o Tim Burton vai lá em 1990 e pega, 89 mais precisamente, pega um Batman da DC e transforma o Cavaleiro das Trevas numa criatura gótica do universo Tim Burton, a galera não descia muito a lenha nele. Né? Hoje em dia, com perfis sociais, com um cara que é uma espécie de Tim Burton multicolorido, o pessoal vai descer a lenha, né? Mas há aqueles que gostam, né? Essa discussão do ser além, assim, em relação a filmes e obras, assim, extrapola muito mais essa questão do Zack Snyder. Um exemplo disso é Star Wars, né, Vebs? Porque eu acho caramba. Eu comentei isso com você até. Imagina se o vácuo entre episódio 5 e episódio 6 existisse a internet como existe hoje, tá ligado? Tipo, o tanto que se ia falar, o tanto que positivo e muito negativamente. Será que o episódio 6 seria? Será que o estúdio, na época, o Lucas, faria o mesmo jeito? Então, é um cenário totalmente diferente, tá ligado? Eu acredito que seria igual. Mas se você procurar na internet, você vai ver que tem alguns comentários interessantes, baseados, por exemplo, inclusive tem um crítico que ele viveu até tempos atrás escrevendo crítica aí, mas ele começou a carreira dele lá na revista Manchete, que era uma puta revistona grandona que era coligada ao canal Rede Manchete, e lá tem uma crítica do Império Contra-Ataca, que eles falam que aquilo não ia passar. Descascou o filme, nossa, eu lembro. Descascou o filme, cara, e hoje é engraçado, né, porque você para e pensa assim, pô, é um filme adorado por todos os fãs, mas ele foi odiado, que talvez o fã queira ou não, o 8º filme pode ser que se torne isso. Eu acho que o 8º ele só não... O 8º, ele talvez só não vire tanto como o Império Contra-Ataca virou, porque o Império Contra-Ataca, hoje, olhando a trilogia clássica, ele é coeso entre os três. E o 8º filme na trilogia sequel, ele é meio que sozinho ali, né? Você tem o 7, é um filme que anda numa zona tranquila, o 8º é ousado e o 9 é um serviço de atendimento ao consumidor. Então, essa disparidade entre eles acaba atrapalhando a aceitabilidade do público. E até sobre isso, você tá falando, por que entra o papo de internet aqui? Com o Zack Snyder, entrar papo de internet é uma tônica, tem que ter, tá ligado? Já a gente vai chegar nesse ponto, assim. Faz parte. Porque é muito coligado uma coisa com a outra, principalmente em tempos que a gente tá vivendo agora. Só falando meus pontos fortes, só reiterando, alguns eu concordo com o Assir e muitos eu discordo do Assir, mas é questão muito de gosto pessoal. Mas vamos colocar assim, o que eu, Denis, acho legal no Snyder. Ele consegue montar alguns personagens de uma forma muito, muito legal e é totalmente baseado na ótica que ele tem do personagem. A construção do Leônidas é muito da hora, no 300. O que ele faz pro comediante lá, vamos colocar assim, é como se o comediante assinasse o estilo Jeffrey Dean Morgan de criar personagem, né, de atuar como personagem. Aquele canastrão que você olha assim e fala, porra... Ele extrai. É nítido que esse cara é um filho da puta, tá ligado? Então, assim, ele sabe fazer muito bem isso. E o Batman, cara, aqui que eu tô até usando a camisa. O Batman do BVS, do Ben Affleck, eu gosto muito, porque ele é um Batman velho. Eu também. É um Batman cansado, tá ligado? É um Batman que, tipo, too old to this shit, né? Que nem o Máquina Mortífera lá. Ele tá muito velho pra esse rolê de herói e tal, assim. E ele faz porque é o job do dia, é o que ele tem que fazer. Mas além disso, falando em fazer o que tem que fazer, outro ponto que eu acho legal no Snyder é a retratação de violência que ele faz. Porque eu acho muito sincera a violência que ele coloca, assim, esteticamente falando. Você acredita na questão física da violência ocorrendo no filme dele. Não só isso, não é só culpa do slow motion e do esse negócio do peso da violência é verdade. Esse negócio da violência ele é um peso tão grande que os mais assim ortodoxos fãs de Batman, eles igual aconteceu isso, tem um amigo meu que até aproveito para mandar um abraço, André Nagatomo, meu parceiro das paradas de Star Wars, e outro dia eu tava comentando com ele que o Esquadrão Suicida ele tem um começo com o Batman que me agrada. Aí ele falou, cara,
o que te agrada? Porque aquela violência onde ele aponta a arma até pra criança não me entra na cabeça que um Batman faria aquilo. Falei, não é isso. O que me agrada é que o lado esteta do Snyder para o diretor do Esquadrão, ele conseguiu influenciar em um dos quadros mais lindos, talvez seja a única coisa que presta ali do Esquadrão, que é o pistoleiro deitado, a filha dividindo entre ele e o Batman como uma criatura das trevas flutuante na noite. Aquilo lá eu acho de uma beleza impactante e incrível, né? Se não fosse essa questão das armas para criança. E é verdade, essa violência dele... Mas você não acha que essa violência dele... a gente já ouviu essa crítica lá atrás com o Tarantino. Não, mas eu falo que é a violência positiva, tá ligado? No meu caso, tá ligado? Ele descara isso de uma maneira... Ele desmascara essa violência. Acho que essa é uma das coisas que o Snyder tem, é desmascarar a violência, dizendo, olha, eu vou fazer um filme de herói, só que eu não quero fazer um filme atemporal. Eu quero que ele seja a marca dessa época. O Superman é um pouco disso. Ainda que vocês lembraram do 11 de setembro, eu acho que o Superman é o primeiro filme de super-heróis do impacto pós-11 de setembro. Exato. Eu ia chegar nesse ponto, mas eu resolvi cortar esse raciocínio justamente para encurtar, mas eu ia chegar nesse ponto. Por que Man of Steel é importante, assim? Só para poder pegar esse ponto dos vocês dois na violência, como lado positivo, que daqui a pouco a gente vai começar os negativos e a gente sabe como é que é. Mas o lado positivo, no caso da violência, Vebs, ele gosta, não é que ele gosta, é uma questão da linguagem dele, gerar impacto, porque ele não é hipócrita. Um bom exemplo do que vai acontecer no dia 18 de março é isso. No momento que o Steppenwolf aparece, ele é uma figura violenta pra caramba, entendeu? Você tem um momento do que o Steppenwolf do corte do 2017 fala assim, minha pequena Amazonas, o meu machado está banhado no sangue de suas irmãs. E é isso. Mas você não é mostrado em momento algum, mostra uma batalha meio cartunesca, não é mostrado, você não tem a noção, você não tem a... 2017, Assir, é patético, porque a hora que vai começar a guerra com os Amazonas, ele corta. E a primeira coisa que você tá vendo nos trailers do Zack Snyder é o quê? Pescoço voando, sangue, entendeu? Por quê? Porque você precisa entender que ele é uma figura que oferece uma ameaça e isso precisa ser justificado pelo que vai acontecer com o personagem mais à frente. Então, assim, a violência faz parte da linguagem. E também a morte dos pais do Bruce Wayne, apesar de ser retratado de diversas formas ao longo dos filmes e ao longo dos 70 anos de história do Batman, nenhuma é mais impactante do que o começo do Batman vs Superman, que mostra o luto e que mostra a cena a música do Hans Zimmer pautando a cena em que o cão da arma vai para trás e arrebenta o colar da mãe. Frank Miller fez isso. O impacto do colar caindo, não tem uma gota de sangue. Não, na verdade tem pequenas gotas de sangue no olho da Martha. Aquela cena, do jeito que foi retratada, a câmera lenta, você sentiu o peso da cena, o ator eu não lembro, o ator mirim que faz o Bruce Wayne, cortando com o enterro em que ele vai sair correndo para encontrar a Batcaverna. A violência ali não é tão gráfica, é psicológica, tá na música, tá na paleta, tá no tempo em que é dedicado para aquela pautada e aquele truque do piano do Hans Zimmer. Então ele explora a violência como maneira de marcar seus filmes, para poder trazer significado para os eventos do filme. Então era isso que eu queria adicionar ao que vocês estão falando, ainda na parte positiva. A gente já falou aqui então dos pontos positivos. Agora eu vou ter que entrar nos pontos... Pra mim, vou começar por mim. Os pontos que eu acho negativo, que já vai de encontro com o que o Assir acha positivo. Algumas coisas. Por exemplo, eu acho muito chato o slow motion que ele coloca. Tipo, dá pra entender no 300 o slow motion e o sépia. O que é colocar tipo, um tom meio que básico de coisas assim. Dá pra entender no 300 por causa da estética que ele traz nos quadrinhos. No Watchmen também. O Watchmen já fica... Ainda passa. Mas, tipo... dá pra entender o slow motion que ele coloca ali, o sépia que ele coloca, assim, beleza. Mas eu acho que podia parar ali, tá ligado? Não tô falando pra ele nunca mais usar slow motion, usar o zoom in e o zoom out pra
esconder corte de câmera, e isso é legal. Só que ele acaba usando isso pra muito. O Sucker Punch, que é a coisa que eu falo assim, ele coloca isso bastante no Sucker Punch, e acaba que é outro ponto que eu vou colocar aqui, que ele trazendo uma coisa meio que monocromático, ou então um sépia, ou um negócio mais voltado para uma cor mais fria. Algumas vezes ele acaba deixando tudo muito a sério e acaba se levando muito a sério, na minha visão. O que acaba, vamos colocar assim, sendo diferente do que a gente fala que seria uma coisa leve, uma pegada Marvel, que eu assisto. Mas sabe o que acontece com isso? Esse detalhe que você comentou, ele me lembra muito o quê? Quando você joga um videogame, qual é o momento da seriedade do videogame? É os cutscenes. E o que é o Sucker Punch senão um gigantesco cutscene? É por isso que às vezes a gente abriga uma situação de, cara, ele tá se levando a sério. Ele tá fazendo o filme das firulas dele, mas que tem a seriedade de um cutscene. E acho que a ideia dele era deixar a gente meio abobado mesmo, cara. Eu desconfio. É por isso que eu acho que o Sucker Punch ele é um filme ame ou odeie no quesito assinatura do Snyder, assim. Ele consegue te enganar nesse ponto, sabe? O exemplo que você deu do Sucker Punch, ele é muito... que eu falei, você puxou, mas é uma coisa que dá pra gente sinalizar muito bem isso, da questão como cada um enxerga o Snyder. Porque eu enxergo o Sucker Punch, ele tem vários elementos assim, que traz uma estética mais comercial, uma estética mais jovem, assim, e que vai atrair uma galera que não é a galera que vai assistir, que vai gostar do que está sendo colocado ali. E eu sinto que ele fez isso, que você falou. Pode ser que seja, assim, uma coisa proposital para, entre aspas, enganar o público quando constrói Sucker Punch. Só que você vê ele fazendo isso mais vezes, né? Tipo, sim. Em outros filmes que não tinha necessariamente colocar isso e tal, assim. E depois o cara fala que não gosta, ele fala que o cara não entendeu o filme. E até na hora, daqui a pouquinho, a gente falar da que a internet fala, vou até citar um caso que aconteceu no Twitter sobre isso, dele com um crítico de cinema. Mas sim, ele tem essa questão, e só pra fechar aqui, e tem o último ponto que eu vou colocar, é que às vezes nessa questão que ele traz desde o 300, que ele construiu uma coisa legal lá, ele acaba tentando ser muito épico toda hora, tá ligado? E tipo, lá cabia isso. Tem alguns momentos que eu não gosto, mas dentro do 300 eu acho que é mais uma questão ligada à minha opinião, à minha visão, que eu não gosto tanto, mas que não quer que estrague o filme, mas tipo, ele coloca essa questão mais épica no Lex Luthor. Eu não vejo tanto sentido colocar isso no BVS, por exemplo. E pra mim um grande problema do BVS é esse, porque o BVS ele tenta levar muito a sério todo o tempo, ele é todo épico, o filme inteiro é tudo falando, é só deuses, você que está assistindo, você está 10 degraus abaixo do que você está assistindo. E na hora que ele precisa dar um passo acima pra fazer o tom glorificando de verdade, pra mim não funciona, porque aí não tem mais o que subir. Você já viu o filme inteiro lá de cima, lá que se dá o subir pra você não faz diferença. No caso de deixar uma coisa gigantesca, épica assim. E isso acaba se perdendo um pouco, o distanciamento do público com a obra, na minha visão, olhando o lado do Zack Snyder. Mas agora vamos inverter um pouquinho a roda. Vebs, os pontos, entre aspas, fracos que você enxerga do Zack Snyder. Cara, a gente tá numa situação delicada, porque eu vi o Snyder dirigindo o Madrugada, que pra mim é a melhor direção dele, embora seja de estreia, é a minha direção favorita. Gosto do 300, acho um filme razoável, ele coloca 3 estrelas, nota 7. Gosto muito do Watchmen. Muita gente não gosta, acha que... Primeiro, eu acho que essa obra é inadaptável. É tanta coisa. O Watchmen ele é tão carregado de situações que é um filme impossível de se adaptar. Mas se você tem uma missão... Só um apontamento rápido. Eu acho que a melhor adaptação do Watchmen foi a série da HBO, que não adapta o Watchmen, se baseia em Watchmen. Se baseia em Watchmen. Por que você está comentando da série? Porque quando o filme foi feito, eu me lembro até hoje da galera assim, quero ver o Monstro Vagina. O que será que o Snyder vai fazer com o Monstro Vagina? Né? E cara, ele desviou disso. Mas na ideia de desviar disso, ele acertou muito naquela questão de uma conversa entre a mãe e filha,
onde a mãe fala de uma coisa e a filha fala de outra e as duas acham que estão falando da mesma coisa. Eu acho que isso foi um final brilhante que o filme tem. Eu gosto demais de Watchmen, né? O Sucker Punch é aquele tipo de filme que sei que é um problemático, ele é um filme que ninguém vai gostar dele, mas aí entra aquela coisa, o cara teve culhão, ele fez um filme de... O cara teve culhão, então eu entendo os problemas do Sucker Punch, mas eu admiro o Sucker Punch por ter tido culhão de fazer um filme meio cutscene, assim. Aí entra o problema, que é quando a DC virou e falou assim com a Warner, não, a gente precisa fazer alguma coisa para competir com a Marvel, a gente tá perdendo o terreno. Aí começa-se a engessar Zack Snyder. Né? Eu gosto da liberdade que ele tem no 300, no Watchmen, que são filmes que obedecem uma ideia de adaptação, mas no Man of Steel já comecei a sentir ele sendo engessado. Aí no Batman vs Superman, a gente sabe, a Warner ela tem um problema muito grande de cortar o barato de diretor. Tem um diretor de filmes de ação que chama John McTiernan, que a gente conhece ele por causa do Duro de Matar, e ele tem aquele filme com Bandeiras, que é o 8º Guerreiro, se não me engano, e era um filme que era para ter 4 horas. Aí a Warner virou e falou, não, vai ter que ter 2. E o McTiernan falou, se vocês transformarem esse filme em 2 horas, tira meu nome, porque eu não dirigi essa porra. E o filme virou 2 horas, mas ficou com o nome do McTiernan não brigou. Então, você vê que a Warner, ela tem um problema de quê? A Warner Media, ela quer o dinheiro de bilheteria, então o Batman vs Superman é um filme de tempo menor, para ter mais filmes durante uma sessão durante um dia, para depois lançar nos home system da vida, DVD e Blu-ray, a versão maior, que quando você assiste, fala, pô, 30 minutos salva o filme. E a versão do cinema não é um filme tão bom, mas a versão do diretor já agrada, né? E aí sai o quê? Morre a filha do cara, tiram ele, colocam o Joss Whedon, que é um diretor que eu não acho bom. Então uma das coisas que tem eu tô curioso demais com o Snyder Cut, porque eu queria ver como foi esse filme da maneira que ele imaginou. Ainda que eu ache que ele ainda estava engessado. Mesmo no Snyder Cut, eu sinto que ele ainda estava engessado, que é quando a Warner tentou se levar também a sério com o universo de DC Comics. Então, as fraquezas do Snyder, para mim, não ficam muito claras. Talvez o Sucker Punch seja o grande painel das fraquezas dele. Talvez o universo DC consolidado com esses filmes a partir do Man of Steel, eu já tenha um Snyder na coleira. Então eu fico preso ao Snyder do 300, do Watchmen, do Madrugada dos Mortos, que ali ele se comprovou. É por isso que eu digo, cara, se ali, nos primeiros filmes, ele mostrou o serviço, por que ele ia cagar tudo depois? Ele não cagou tudo depois, ele foi segurado, ele foi engessado. Então eu fico meio perdido nessa pergunta do tipo, qual a fraqueza dele? Eu falei, eu não vou saber dizer. Então, cinematograficamente, assim, em 300, Sucker Punch, o Watchmen, você não vê nada de fraco nele, sim? Talvez o exagero... Eu ia tentar até ilustrar, Vebs, depois do que você disse. Uhum. Porque eu acho que minha opinião colabora muito com a sua. Mas pode terminar, por favor. Eu sou um cara meio perdido, assim. Então você me fala, tem fraquezas ali? Eu vou te falar, Madrugada não tem fraquezas. A linguagem do gibi no filme de zumbi funciona. 300 é aquilo lá, não tem o que tirar, porque se você mudar alguma coisa, você tira a característica dessa adaptação. O Watchmen é aquilo, evitou-se um grande problema, mas aí entra aquela coisa que você disse, né? Embora o filme, como um filme, ele me responda muito bem aos meus anseios, quando eu lembro da mentalidade Alan Moore de ser, aí o que você disse cabe, que é o quê? A série do Watchmen, ela se encaixa no modus operandi da mentalidade Alan Moore de ser. Por isso que eu acho legal quando alguém vai falar de Watchmen, veja o filme e veja a série. É interessante isso. Sim. Mas depois disso eu sinto que o Zack Snyder ficou na coleira e dali não saiu mais. Então você acha que o grande ponto fraco do Zack Snyder é a coleira? Eu acho que a coleira que foi colocada nele.
Mas ao mesmo tempo aquilo que eu disse. Talvez o Sucker Punch seja um grande portfólio das fraquezas dele, onde ele fez como uma forma de autoafirmação, entende? Então eu fico meio na dúvida quanto a isso. Que é o quê? O excesso da assinatura dele, né? Pode ir, Acer. Acho que é isso. Agora eu quero ver. O Acer vai ter que falar ponto fraco do Zack Snyder, velho. Não é possível que... Não, o ponto fraco... O ponto fraco, vamos direto pro ponto. O ponto fraco do Zack Snyder é a indústria. Igual o Vebs disse. Ele é um cara que tem um puta punch, mas que os produtores querem pegar todo aquele talento e direcionar para um padrãozinho deles. Quer colocar ele na coleira. Então, tipo assim, pra mim, o maior problema do Zack Snyder é o Warner Brothers, o aspecto geriátrico da Warner Brothers, os caras que tá fazendo, entendeu? Sabe fazer só o deles e quer uma fórmula, quer uma coisa pra tudo. E não é à toa que constantemente tem sido crítica da sabotagem do que tem acontecendo. O cara lança um filme, no caso, no aspecto mais fraco. Poxa, todo mundo falou dos filmes do Zack aqui, mas tipo, a Lenda do Guardiões é uma animação de criança, tem luz, não conta com essa carga de planeta, de paleta, tem slow motion, é um filmaço infantil, bonito pra caramba. Hã? Mas só faltava também meter um tom sépia lá, um negócio dark na animação, pô. Não, ele é um filme bonito pra caramba, entendeu? Tipo, um filme infantil que me fez, assim, sentir coisas que os filmes infantis não fazem sentir medo, terror. Esse aspecto negativo o Zack Snyder sabe trazer muito bem. Mas pontos negativos é não se comprometer. O cara não é aquele cara que vai se comprometer para manter o emprego, sacou? Até quando a Warner tava pedindo para ele poder fazer uma coisa, ele tava fazendo a coisa dele meio que escondida por baixo dos panos. Ele é teimoso, ele não se compromete, ele não é igual o Michael Bay, por exemplo. Michael Bay foi extremamente criticado pelas escolhas estéticas dele e fez No Pain, No Gain. Depois disso, o nome dele desapareceu da indústria. Ele mostrou que ele sabe fazer um filme convencional, entendeu? Tipo, que tá dentro dos padrões, que nada explode direito, ou cada 5 segundos e tal. E aí ele fez um outro filme do Netflix que não deu muita bola, porque o nome dele fez o quê? Caiu meio que num limbo da produção hollywoodiana, porque ele se comprometeu. Ele quis dizer... Fez com ele, né? Vamos ser sinceros. Mas Transformers, ele fez 5 filmes. Eu posso não gostar... Entendeu? Tipo, nossa, Transformers é cansativo demais. É como se você escutasse só uma banda de bateria. O tempo todo. Eu tolero o primeiro Transformers e só. O resto é intragável, cara. É intragável. Pois é, cara. Mas assim, o Michael Bay, por causa do Transformers, depois de 5 filmes e bilhões de dinheiro que ele fez, sei lá, ele quis realmente mostrar que ele sabe fazer o convencional cinema. E o Zack Snyder fez o quê? Fez um filme com o celular dele na mão. Um takezinho de 3 minutos, eu não sei, pouco tempo. Com o celular na mão. Tipo, pode ser o celular que tá na mão do Dennis. Que é melhor do que muita produção que você vê por aí. Ele sabe fazer cinema. Só que a indústria... ele chegou no momento em que a internet estava sendo aparelhada para isso. Então ele foi pego meio que no contrapé. Então, indústria fabricada de críticas vendidas, que hoje a gente sabe que é uma realidade. Warner Brothers e o aspecto geriátrico da Warner Brothers, que está mudando com a HBO Max e a Warner Media, entendeu? Ele precisa de uma plataforma em que ele fica solto, em que ele seja artista. Aí ele pode mostrar a tua linguagem. Você vai falar, por exemplo, tem defeito em Pablo Picasso? Você pode ter coisas no trabalho dele que você não gosta, fases dele que você não gosta, não é? Mas o trabalho dele é o trabalho dele e é impecável do jeito que ele é. Exatamente vale para um artista, para o cinema, exatamente. Cinema é uma linguagem artística. Então, assim, o Zack Snyder ele fica mais à vontade quando um estúdio, como o Netflix fez, eu tô doido, o Snyder Cut eu tô doido para poder ver por questões ativistas. É uma realização de ativismo meu na internet. Então, assim, eu tô junto com a galera que compartilha, etc e tal, que tá lutando por isso desde 2017. Mas, esteticamente, como fã do diretor, o filme dele do Netflix
do Exército dos Mortos, lá, a continuação do primeiro filme dele, é o que eu tenho mais tesão e vontade de assistir. Porque aquilo dali falaram pra mim que deixaram o homem solto. Então, tipo, aqui, tô até arrepiando, mano. Tipo assim, aquilo ali vai ser insanidade total. Então, eu gosto do Snyder, curto o Snyder como um artista. E eu acho que o problema dele é tentar realmente ser moldado dentro de uma indústria que quer Disney, que quer um padrão estabelecido, que quer um mercado, que quer... por mais que eu goste também do que tem sido feito nos quadrinhos, na Disney, nos filmes e na dita concorrência, a assinatura dele tá em todo lugar. Você tem a assinatura dele do Transformers, você tem a assinatura dele dos filmes da Universal, você tem a assinatura dele dos filmes da Marvel, você tem a assinatura dele nos filmes de diversos lugares, pegando aquela estética que ele falou, que ele ditou como comic book, para poder fazer os filmes deles. Então, assim, o meu problema com o Snyder é justamente isso, ter que colocar o cara na caixinha. Prefiro ele funcionando solto, que assim eu consigo assimilar ele como um artista. E aí ele tem, dentro disso, as qualidades que eu tanto gosto nele. Eu tinha pontos negativos do Zack Snyder para falar, mas acho que na hora da live, com as perguntas que você fez, não me veio à cabeça falar. Mas eu tenho pontos negativos. O americanismo no trabalho dele, sabe? America Fuck Yeah no trabalho dele, entendeu? Tudo é soldados, tudo é militarismo, tudo é bandeira americana para um lado, para cá, e eu odeio isso. Você falou um tanto de coisas, e vocês falaram assim, eu concordo com algumas, discordo com outras, mas essas questões que eu discordo eu vou trazer na hora que eu falar da galera aqui, o que a galera fala, o que as grandes críticas que a internet traz pro Zack Snyder. Mas antes de falar disso, gostaria de pedir para você que está acompanhando a gente, curtir, compartilhar, favoritar, e se inscrever no Analisador, que ajuda a gente bastante a fazer conteúdo. Comenta aqui embaixo, eu não gosto de Snyder, ele viaja 4.3 do cacete lá, tal assim. Ou então, não, eu gosto, eu sou que nem o Assir, eu Deus. Explica pro povo o que é esse 4.3, Denis. É o quadradão, assim, da tela, assim. Que a justificativa dele é que ele quer fazer um negócio meio IMAX, né? Mas todo mundo vai vendo em casa. Daqui a pouco a gente discute isso aí. mas voltando aqui, acompanha o trampo da gente, porque, principalmente, a gente tá soltando muita coisa legal aqui de Snyder Cut. E vamos fazer uma live, além de outros vídeos, no dia 19 às 8 horas, discutindo Snyder Cut, 100 horas pra acabar. Vamos embora, por isso que não vamos pegar de sexta pra sábado. Tipo, você não vai dormir, o sol vai raiar e a gente vai estar falando desse filme ainda aqui, porque vai dar treta, isso eu tenho certeza que vai dar treta. Mas além disso, eu recebo meus amigos aqui, eu gostaria que eles fizessem um jabá deles também. Começar pelo meu grande brother Mano Vebs Jr., da Sociedade Jedi. Cara, a gente tem feito... Parece que Star Wars tá quieto, né? Mas agora acaba a WandaVision, começa o Falcão, né? E o Winter Soldier. Acabando isso, tem Bad Batch. Sim. Que é... Tá anotado aqui. Aí a gente volta até fazer as nossas análises, né? Com certeza. Eu tô maratonando o Clone Wars aqui pra chegar tinindo lá. Pô, que bom, aí fiquei feliz de saber. Então, quem quiser saber notícias da saga Sociedade Jedi, e quem quiser entender parte desse exercício que eu faço com a Ciri e com o Denis aqui, pode conhecer um pouco mais do meu podcast, que é o Vozes da Força, um podcast inteiro debruçado em análise de Star Wars por diferentes pontos de vista. Beleza? Isso aí. E o Assir tá só no Piragibe Arts mesmo, Assir? Nossa, primeiro, adorei o aspecto do exercício que você trouxe, Vebs. Muito, muito bom, muito bem colocado. É um exercício aqui, entendeu? O tempo inteiro a gente trazendo um pouco do nosso conhecimento, porque tem, sim, vários canais de YouTube com os nerds falando um monte de coisa na sua orelha, mas o analisador, o Denis, Vebs, o pessoal dos Nerds de Rivia, o pessoal do Caducando, a gente sempre tenta trazer para vocês algo mais, alguém que trabalhe na indústria, alguém que tenha a vida estudando isso, para que vocês tenham, né, aparelhar vocês nas discussões de internet. Esse tem sido o meu trabalho ao longo do processo do Snyder Cut, aparelhar a comunidade da DC com
várias das coisas que a gente vai ver aí que vem da internet. No meu caso específico, eu sou quadrinista, ilustrador do jornal Tempo Super, e agora eu também vou lançar meu primeiro trabalho autoral no meio do ano, D'Artagnan, quadrinhos que eu estou fazendo há 5 anos. E aí eu vou colocar à prova, além de debater decisões de escritor e diretores, vou colocar à prova a minha capacidade de ser um. Então, se você tem um senso crítico muito elevado em relação às obras que você tanto gosta de criticar, eu tô aqui, assim, sugiro a você que tente fazer, entendeu? Uma novela, um audiobook, ou qualquer coisa que você consiga se expressar, porque provavelmente as coisas que você sente errado, ou que você sente que uma produção fez de mal, ou que provavelmente você faria melhor, então você pode tentar se aventurar no campo. E hoje em dia, uma câmera no rosto e uma sala fechada, você faz mágica no YouTube. Então, acompanhe meu trabalho no Acir Piragibe, no Instagram, no Piragibe Arte no Facebook, e assim Piragibe no Twitter também. Aproveitando e voltando à pauta do Zack Snyder aqui, e até sobre a luta que você falou no último vídeo, cara, é assim, sobre a internet tem uma discussão muito grande, não só apenas sobre a causa do filme, mas qual que é a motivação do Snyder para entregar esse filme. Seja rápido, por favor, a gente tem muita coisa pra falar ainda e tá acabando o tempo. Cara, o que você acha que é a motivação do Snyder? É só entregar o filme mesmo? Você não acha que ele parece um tanto quanto prepotente, impositivo quando ele vai lá? Igual o lance que aconteceu que eu vou ler aqui, que ele vai pra internet lá, o cara... o Scott Mendelson lá, que... Nossa, Scott Mendelson. É a treta que teve. Eu não tô falando que tá errado, mas é a treta que teve. Foi o lance lá que ele, tipo assim, falou, pô, viu o trailer lá do Snyder Cut e falou, pô, é a mesma coisa do outro tal, assim. Aí ele vira pro cara e fala uma parada que esse filme não é pra quem gostou do Liga da Justiça no cinema, que eu sei que você gostou, e que não é pra quem gosta da animação, é pro público adulto, Snyder Cut e tudo mais assim, por isso que é 4.3 e tal. E, tipo, tretou com o cara, basicamente, no Twitter, por causa dessa parada, assim, dele questionar, porque o que ele viu, não viu nada demais. Então, assim, às vezes você não acha que ele acaba sendo um tanto quanto impositivo, querendo ser um pouco impositivo para entregar as coisas que ele quer fazer, a visão que ele quer fazer, que até vocês falaram bastante até agora no programa e tal, assim, você não acha que ele acaba passando um pouquinho do ponto? Primeiro você tem que saber que o Scott Mendelson, ele é da Forbes. Ele tem um histórico horrível de críticas e assim, a gente tem o pessoal do... que é a treta mais famosa, assim, mais recente. Porque o que acontece? Não, cara, o Snyder foi pra cima dele porque ele representa basicamente uma ala dos críticos. Do crítico de Star Wars, por exemplo, da Collider, isso é famoso, eu esqueci o nome dele. Eu acho que é Scott Mendelson, não sei, pode não ser. Mas é um desses que ficou irritadinho, putinho, porque a Disney não convidou ele pro dia do Star Wars. E aí ele foi nas comunidades dele e falou assim: ah, não, vai ser um lixo, o filme tal é uma bosta e tal. É esse crítico que a maioria escuta. É os Scott Mendelsons da vida. Esse crítico, se esse crítico não receber o mimozinho dele, ele não fala bem do seu filme. Então esse cara não ser convidado pro Star Wars, e ele... Esse tipo de crítico, ele recebeu uma taca do Star Wars, do Zack Snyder. Agora, quanto às motivações dele, cara, vamos... O final do filme vai trazer a assinatura da filha dele, Alton Snyder. Sim. Tá? Ele falou que não é só... Ele falou que ela não é só o motivo dele ter largado o filme, mas como é o motivo dele ter voltado a fazer o filme. Porque ela era esse tipo de ficção que ela consumia, tipo de ficção que ela gostava. Mas centenas de milhares de fãs. A última vez que eu olhei, estava 100 e poucos mil no Twitter. Mais de 500 mil levantado. A gente falou tudo isso no outro vídeo. Então, assim, ele não tem escolha. Os fãs criaram um ambiente para ele fazer o trabalho dele, para ele ser o Zack Snyder que todo mundo gosta, solto, livre, mão pesada. É o que a gente queria. Nós criamos esse ambiente para ele.
Jason Killer e a Warner Media trouxeram a grana. Agora vão fazer, mas ainda assim tem problemas com esses críticos e vamos voltar a ter. Ainda assim nós temos problemas com a parcela geriátrica da Warner e nós vamos continuar tendo, todo está ciente disso, mas a principal motivação somos nós, os fãs do trabalho dele. Por isso que ele tomou essa, porque se você não é fã do trabalho dele, provavelmente você não faz parte da demografia. Isso não tem problema, gente. Não é para todo mundo gostar. Entendeu? Tem outros produtos, tem outras coisas, se você não gosta, não precisa assistir, não precisa consumir. É o que a gente está tentando explicar, é que a gente, nesse momento de polarização e tudo mais, a gente tem que ter o direito de gostar do que gosta, e de querer consumir o que quer consumir. E é isso. Todo esse cenário criado com o release desse Snyder Cut, com a morte da filha dele e etc, infelizmente. E o Scott Mendelson, foi bom você ter trazido ele em pauta, porque o grupo dele realmente é um grupo que nós temos a lista de péssimos jornalistas e críticos americanos, que é o que justamente costuma dissipar todo veneno pelo resto do mundo. E ele faz parte dessa lista, infelizmente. Sim, e Vebs, sobre essa personalidade do Snyder, você tem algum comentário pra gente aqui? Senão eu já vou partir pra outras coisas mais técnicas aqui. Cara, eu me solidarizo com ele porque perdeu a filha, né, no processo. Então, às vezes, até eu fico imaginando o quanto lá dentro dele ele não quer fazer jus. Tipo assim, olha, sua morte me tirou o foco aqui, mas eu sei entregar aquilo que por um tempo eu perdi. Então, eu acho que ele faz muito pela justiça também, sabe? Tipo, é justo eu terminar um filme em que a morte da minha filha me interrompeu. Então, eu tô curioso pra saber isso, né? Um pouco dessa sede de justiça dele. Sim. E, cara, voltando aqui pra umas coisas mais técnicas que a internet comenta bastante, até eu voltar uma questão que eu falei lá atrás, do 300, e eu trazendo de volta aqui, porque isso que eu peguei aqui, eu olhei a galera da internet falando, mas também conversei com a galera que sempre participa aqui, como por exemplo, que participou agora há pouco das lives de WandaVision, o Roberto, falou isso bastante também. O Alessandro, que sempre aparece aqui, falou isso bastante também. Da repercussão de 300, será que atrapalhou ele? Será que meio que subiu a cabeça essa questão? Vocês acham que não tem essa ligação? O que você acha, velho? Se for analisar, o Watchmen é mais que 300. Então, se fosse pra ele se exibir com alguma coisa, ele teria se exibido pro Watchmen. Ô, Vebs, você é demais, cara. Que é isso. Ele adaptou o inadaptável que é o Watchmen. Se o cara, depois disso, ainda achar que 300 é o masterpiece dele... Eu acho que a questão que a galera fala nem é disso. A questão que a galera fala é que, tipo, ele... Vamos colocar aqui... É o que... Em termos eu concordo, em termos não, é o que eu vou falar agora. Mas que o que ele desenvolveu em 300, ele carrega como assinatura dele para os outros filmes, só que talvez não bata a assinatura, entendeu? É isso que eu tô falando, assim. Você acha que tem alguma relação a isso, ou você acha que é mais a galera enchendo o saco na internet mesmo? Como eu. Bicho, o Snyder é isso, cara. Não dá pra gente brigar com o cara pelo que ele é, né? Aí é aquela coisa, de repente você acha que essa assinatura dele funciona no 300 e não funciona nos outros. Isso diz muito do quanto a gente tem a predisposição de continuar vendo a obra dele ou não. Sim. Percebe? Eu vou dar um exemplo. O Lars von Trier é um cara que faz filmes para expurgar a depressão dele. Outros diretores devem fazer o mesmo, mas eu não me dou bem com a maneira que o Lars von Trier usa para contar as narrativas dele. Ele pode, um momento ou outro, acertar? Pode. O Melancolia é um filme que me pegou de jeito e eu amo, assim. Até porque no mesmo ano do Melancolia, que é um filme depressivo, tinha saído A Árvore da Vida, do Terrence Malick, que é um filme positivista. Então ficou uma dualidade no mesmo ano, assim, sabe? Mas eu, particularmente, não costumo ir com as fachadas dos filmes do Lars von Trier. Raramente um filme do Nolan me agrada, mas eu não sou um cara obtuso. Tipo, The Prestige eu acho um puta filme dele, né? O Dark Knight é um filme que, devido a ele ter muito a referencial dos filmes do Michael Mann, como Fogo Contra Fogo e tal, me desarma e eu acabo gostando de Dark Knight. Mas assim,
eu acho que a gente tem, hoje em dia, a liberdade de dizer, eu não gosto do Zack Snyder. Né? Como nitidamente, acho que o Denis aí, a predisposição dele com o Zack Snyder é quase nula, né? Não, você tem que ver a galera do grupo lá. Eu sou de boa, tipo assim, não é que eu não gosto de algumas coisas que ele faz, não quer dizer que, puta, eu odeio e não vou ver nada dele, tá ligado? Que nem eu falei, 300 Sim, não, existe a diferença. Existe essa diferença, né? É como eu disse pra vocês. Eu falei de diretores que eu não suporto, mas nem por isso eu deixei de ver filmes e dar o braço a torcer quando eles acertam, como é o caso do Lars von Trier acertar com Melancolia e tal. Sim. O problema é que a gente tá falando, igual, por exemplo, teu canal, ele é um canal voltado pro público da cultura pop. O público da cultura pop é um público birrento, cara. O nerd é uma figura birrenta, o nerd é uma figura vingativa. Ele não é aquela figura que na adolescência, bullying, hoje ele vai tomar um caminho novo. Não, de oprimido ele vira um novo opressor, uma grande parcela do nerd atual. Sofrendo na pele. Então, isso. quando se... Na pele, isso. Então, quando você pega e me diz assim o que o povo critica, o que eu vou dizer? O povo já tem uma predisposição para criticar. É o mesmo caso recente, que infelizmente eu acabei adoecendo, não deu para participar da live lá com o Cadu, no Caducando, que foi o quê? Anunciaram numa entrevista que o Rian Johnson fez, ele falou, ó, a minha trilogia ainda tá em pé, só não sei quando. E o que aconteceu? Eu fiz um texto na Sociedade Jedi dizendo, Rian Johnson, vocês pegaram ele com o bonde andando. Ele foi fazer o 8º filme. Agora ele pode fazer uma obra do zero. Ele é um bom diretor. É só você puxar o alvará e vai ver o resto dos filmes dele. O 8 é um bom filme. Ele é só... E o 8 é um bom filme. Não, ainda que a galera tenha esse universo da pré-indisposição de não gostar do 8... Você pode ter agora a predisposição de gostar da obra dele, porque ele vai poder fazer negócio desde o começo. Aí você pode conhecer melhor como é o Rian Johnson. Você acha que algum fã de Star Wars na página de Star Wars deu o braço a torcer com o meu texto? Não deu nada. Os caras me xingaram meu texto, sem comentários negativos. Essa é a realidade do nerd atual, cara. É odiar. Quem é que leu o seu texto? Porque se tivesse lido, não teria feito esses pontos. Sério mesmo, sinceramente. Eu acho que nem um terço dos nerds que criticaram leram o seu texto ou passaram do primeiro parágrafo. Sinceramente. Porque a questão ali é da linguagem do diretor. Ele tem uma nova trilogia para ele poder traçar do jeito que ele é diferente do que ele ser jogado no meio da frigideira para resolver um problema de agenda que o cara lá, que eu esqueci o nome, que impôs a produção, entendeu? Então é uma série de outra realidade, é uma outra coisa. Pô, babaca isso, velho. Odiei saber disso. Vou voltar lá no link agora, eu vou xingar eles tudo. Mas, galera, só colocando aqui mais 2 pontos pra gente fechar. Denis, peraí. Você perguntou pro Vebs, mas não perguntou pra mim. Eu esperei você perguntar pra mim. Pode falar. Você falou, tipo, eu entendi qual é o seu problema. Eu tô querendo justamente falar do seu problema. Tipo assim, essa pergunta, esses 2 pontos que você falou, é achar que o Zack Snyder tá com o ego inflado. Vamos falar do jeito que é. Depois dos 300, ele se tornou, eu sou Zack Snyder e tal. Cara, me fala, qual artista é humilde? Existe o produtor de cinema, existe o diretor de cinema, que é o Nolan mesmo fez o Dark Knight para depois fazer o Inception. Entendeu? Ele foi funcionário e depois ele foi artista. Você acha que ele tá completamente feliz com o Dark Knight? Ele pode estar completamente feliz com o Dark Knight, mas eu sei, como quem acompanha Nolan, que os filmes dele mesmo, Dunkirk, Inception, Tenet, esses ele tá muito feliz. Ele tá felizaço, mais ainda que Dark Knight, porque ele é um artista. Não tem artista, o material básico do artista é o ego, não tem como. Então, tipo assim, você tem, tipo, o Tarantino já deu altas tiradas. Você acha que o Tarantino, eu sou Tarantino? Ele tá altas tiradas. Altas, cara, tipo, não é que é ego inflado. O artista tem que ter a segurança do que ele tá fazendo. Só interrompendo um pouquinho, acho que o lance que você tá falando aí tem sentido, logicamente, tem a razão. Só que eu acho que ele peca na hora que ele vai demonstrar isso pra galera. Ele acaba passando um pouquinho do ponto, entendeu? E isso, questão do impositivo, até que eu falava antes, vai um pouco nisso. Que assim, cara, ele não precisa ir atrás do cara. Logicamente tem questão da causa, que a gente já falou 300 mil vezes aqui,
Ele não precisa ir lá no cara e descer o cacete no cara. Não, tá Denis, o que pesa aí na situação é que ele é o carro-chefe de fazer as vendas pra HBO Max, né? É. Assim como o Mandalorian foi o que puxou a turma pra fazer as assinaturas do Disney Plus, talvez esse ego inflado dele venha porque pensa, a Warner Media, a Nick comentou comigo agora há pouco, nossa, a Warner Media vai ter no HBO Max Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Cara, a maioria, 70% do filão nerd tá com a Warner Media. Mas o chamariz da assinatura vai ser o Snyder Cut. Assim como foi o Mandalorian pro Disney Plus. Talvez esteja aí o problema desse ego inflado. E talvez, já fazendo meio que talvez uma meia-culpa, mas que faz algum sentido, que foi a mesma questão que aconteceu com a Brie Larson no Capitão Marvel. Que ela era o chamariz do filme e ela foi muito massacrada pelo personagem que ela foi do cinema, que ela tipo meio que teve que fazer uma adaptação pra personalidade dela e tal assim. A galera não soube entender muito bem isso na época e tal. E continua não entendendo. Continua não entendendo. Eu vou falar a predisposição que o nerd tem com a Brie Larson é zero, assim. Então, mas aqui, vamos colocar os outros 2 pontos aqui só pra gente fechar. E que aí já não é tanto questão do ego, assim. É que a ótica que ele tem dos super-heróis, às vezes, acaba sendo um problema, cara. Porque ele acaba tentando humanizar, pelo menos o que eu entendi que a galera falou, que ele tenta humanizar o herói. Só que ele acaba passando no ponto e deixa o herói burro, tá ligado? Que nem, tipo, eu acho que ele tenta humanizar Deus, aí fica uma coisa meio difícil, né? Eu acho que é mais por aí. Porque muito dessas burrices vem pelo Superman, tá ligado? Que, tipo assim, o Superman podia não ter morrido pra aquele... no final do BVS, do jeito que foi construído no filme lá. O lance do Salve Marta virou meme não é à toa. Porque, cara, tem gente que fala que é beira a genialidade. Nem fudendo, cara. Então, assim, tem algumas coisas que eu acho que ele coloca que ele acaba, principalmente quando vai colocar herói. E quando como o Veras acabou de falar aqui, o nerd, ele é tóxico, independente do que seja, se agride ele. E aí você pega lá os 2 heróis mais famosos da face da Terra, põe pra brigar, um você nerfa, o outro você coloca ele mal-humorado, que nem falei, tem gente que gosta, como eu, mas tem gente que não gosta. Então, assim, eu acho que a visão dele dos heróis acaba fugindo um pouco do tom, assim, dele em relação ao que, vamos colocar assim, atinge o grande público, mas eu acho que a gente discutir isso acaba sendo redundante, porque a gente falou várias vezes, é a assinatura dele. Não, dá até pra discutir a questão da Marta, o que a grande maioria não gostou. Dá pra poder dissolver. Porque a gente falou muito disso e eu queria aproveitar o Vebs, inclusive, aqui. Porque, né, é aquela coisa, né? Nós estamos falando de figuras que estão há 70 anos com o povo, né? Na cultura pop. DC Comics, então Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, todo mundo tem sua versão ideal na tua cabeça, né? Então a gente tem aqueles diretores que fazem o serviço, em que são bem fiéis ao zeitgeist, aquela coisa, a ideia, o conceito estético de que todo mundo tem de determinado herói. Então, não, isso bate com Capitão América. não, isso bate com Thor. não, isso bate com Aquaman. Então aí as pessoas ficam, teoricamente, que até parece que eu encontrei milhares de entendidos nisso, né? Porque todo mundo tá conhecendo esses heróis hoje nos quadrinhos, porque muitas coisas que eu vi ali, e todos, inclusive da DC, não tem nada a ver com os personagens que eu curto nos quadrinhos. Tem várias pequenas coisas. Então, quando rola a tal da adaptação, todo mundo é dono da adaptação. E aí você tem vários problemas. Entendeu? Tipo, tem problemas como a questão da Marta, todo mundo criticar, tem problemas como tem acontecido com Star Wars. Fã não é dono do negócio, velho. Infelizmente, vocês não são dono do negócio, entendeu? Tipo, você convida um artista para poder fazer um filme, entendeu? Taika Waititi ou agora a Patty Jenkins vai pegar Star Wars, eles vão ter a pegada deles. Eles estão lá porque eles são diretores que têm uma linguagem que interessa. O estúdio pode tentar regrar essa linguagem ou não. Eu espero que não. Porque aí eles vão ter bons filmes do Star Wars. Ou filmes que vão deixar os nerds, reaças, putos. Agora, a questão da Marta, né? Então, tipo, o Vebs pode falar um pouco mais, porque ele tem experiência, né, mais carimbada com nerds que ficam pé da vida. Agora,
eu tenho um problema com a boa vontade do espectador, como ele tem boa vontade, mas assim, eu tenho problema com a indústria de notícias midiáticas em geral. Porque é o seguinte, você tem o mesmo, por exemplo, do fator Marta, que foi amplamente discutido, um caso que não foi utilizado em 70 anos de história em quadrinhos. Acho que até o fã mais velho de quadrinhos percebeu, é mesmo, que o Super-Homem e o Batman têm a mãe com o mesmo nome? Nem eu sabia disso, entendeu? Porque é verdade, eu sou fã de quadrinhos e mal eu sabia que isso poderia ser relevante algum dia. Enfim, ele utilizou como um gatilho psicológico, tudo bem. Ninguém questiona a carta do Buck com o Steve Rogers e os pais do Tony Stark. Ninguém questiona. Por quê? É por causa da montagem, cara. Foi construído toda a questão do plot e tal, assim. Não foi. Teve uma câmera ali um é na esquina. E o outro é... Isso que eu tô falando. A diferença Não, mas o cara tá construindo isso no filme de 2 horas. Tem uma cena inteira mostrando o pai do Bruce morre falando Marta, e tem toda uma construção em torno do túmulo dela. Tem uma construção. A boa vontade que é diferente. E aí a gente entra naquele clima de internet onde Collider e os grandes grupos ditam o que você vai falar ou não é mal de determinado filme. Porque se a gente não tivesse nesse ambiente tóxico, você se fode. Não, faz sentido, é agenda setting, né? Tanto que quando as pessoas vêm malhar aquilo que você gosta, elas têm um discurso pronto, que ela não construiu, ela pegou pronto já, né? E por fim, é o lance do simbolismo. Que assim, ele tem origem cristã, né? E isso acaba... Isso eu acho que tem algum fundamento também. Que ele coloca Jesus em tudo. O Superman é Jesus. o Jared Leto agora, o Coringa também é Jesus, tá ligado? Então essa questão ele acaba colocando simbolismo. E o problema não é colocar o simbolismo. É colocar... deixar uma coisa jogada, assim. A galera sempre reclama. Ah, mas a Marvel joga a ponta ali no fecha e tal, assim. Quando ele coloca um simbolismo, ele tá abrindo uma ponta. E às vezes ele não fecha a ponta, porque na cabeça dele faz total sentido. Mas não é uma ponta pra ser fechada no universo. Talvez fosse, se ele fosse seguir no universo da DC, que era o planejamento dele lá no início. Só que as pontas que ele joga, assim, ligado ao simbolismo, acaba sendo uma coisa muito... Vou colocar assim... Ele tenta trazer de forma natural, mas acaba ficando artificial. Ele, talvez ele colocar o simbolismo nas coisas, assim, colocar o quadro que pra baixo, que nem ele faz o cacete lá tal, assim... Ele tem que ajustar essa válvula, assim, porque acaba ficando umas coisas muito zoadas, que nem, tipo, pô, o Superman, ele é Jesus, mas ele é errante também, porque ele deixa o pai morrer, ele queria deixar lá as crianças morrer no busão e tudo mais. Então fica esse negócio, esse simbolismo que ele aplica vai até a página 2 em alguns momentos. Eu acho isso, não sei se vocês acham isso também. Pô, cara, você falou, me deu vontade de rever pra tentar observar esse viés, assim. Porque, em geral, quando a gente fala da mentalidade judaico-cristã imposta para os criadores, geralmente ela está muito mais ligada à culpa do que à figura simbólica do Salvador. Então, todos carregam uma culpa, né? A mentalidade cristã faz com que todos carreguem uma culpa. E acho que, como a gente está lidando com a ideia de que a DC, ao contrário da Marvel, ela lida com a realidade dos deuses convivendo entre nós, coisa que a Marvel não tem, você me deu até uma vontade de tentar rever para entender essa figura, como ela foi diluída no filme. E na verdade, isso acho que a grande treta dos anos 2010 na cultura nerd é essa, né? A treta Marvel de si se baseia muito nisso, em você se identificar nos heróis da Marvel, que pagam suas contas e que tem que fazer seus rolês, e você não se identificar nos heróis do DC, que aqui é a questão que eu falei lá atrás de um problema que eu vejo muito do Zack Snyder, de se colocar num patamar acima e tal, de deuses e tudo mais, assim. Mas é uma questão muito mais ligada. Né? Mas tem essas questões, mas eu acho que tem essa parte do... saber encaixar isso. Dá pra fazer os dois. E dá pra todo mundo aceitar os dois, tá ligado? Talvez o encaixe esteja faltando um pouco de ajuste pro Zack Snyder nesse ponto específico. Essa eu vou dar pro Denis, sim. Esse ponto eu vou concordar com você. Talvez o simbolismo seja um pouco exagerado e às vezes nos cortes de vai e vem de produção ele não consegue fechar o raciocínio porque Warner, por motivos Warners, entendeu? Então... sim, o simbolismo fica um pouco exagerado quando você não consegue fechar o raciocínio. Eu concordo com você nisso daí, sim.
Então, senhores, eu acho que é isso. Muitíssimo obrigado Maravilha. por ter ficado nessa mais de 1 hora discutindo os Snydismos, mas isso aqui é só um pedaço, ainda tem mais até chegar no Snyder Cut. Muito obrigado, Vebs. Muito obrigado, Sir. É um prazer. Continue acompanhando as coisas no canal, vai ter bastante coisa até a gente chegar no Snyder Cut, e depois do Snyder Cut vai ter bastante coisa também. Tem bastante lançamento, além de Marvel e DC da vida. Tem também Falcão Soldado Invernal chegando aí, então sempre segue com a gente aí. Curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva no analisador e até o próximo.